Boruto pode acessar sua forma de semideus para se livrar de todos os Shinjus, mas ele arriscaria fazer isso desde que os 10 Caudas ganharam consciência e inteligência. Teorias sobre como eles serão derrotados têm inundado a internet. Muitos acreditam que grandes baixas ocorrerão, já que os roteiristas precisam nos mostrar o que acontece quando um Shinju se alimenta de seu alvo instintivo. Alguns o veem como vilões de um arco, criados apenas para desenvolver personagens como Kawaki e outros. Mas hoje discutiremos 4 possíveis desfechos para os Shinjus, com o número 3 envolvendo o retorno mais aguardado de Momoshiki. Vamos começar com o número 1, que é sobre sacrifício. Essa teoria foca especificamente em personagens cujos entes queridos agora são os Shinjus. Antes da introdução do fruto de espinhos, acreditava-se que lutar contra os Shinjus poderia ter riscos altos demais, já que matá-los significaria o fim de seu equivalente humano. Felizmente, esse não é o caso. No entanto, a intenção dos riscos trazida pelos Shinjus ainda é uma grande possibilidade, e vou explicar como. Além de Jura, todos os outros Shinjus que têm uma versão humana podem possuir alguma fraqueza oculta. A destruição de sua árvore deve matá-los também, e isso pode ser o último recurso para lidar com esses seres. Agora imagine se isso realmente acontecer, e Sarada e Konohamaru tiverem que sacrificar seus entes queridos para o bem maior. Isso adicionaria uma camada emocional à história, ajudando alguns personagens a atingirem seu verdadeiro potencial. Eida estaria a salvo do vínculo sacrificial, já que Bug não é tão importante para os ciborgues, o que significa que sua morte não os afetaria. No entanto, se Koji decidir queimar a árvore de Bug, então Mamute tecnicamente morreria. E talvez seja assim que seríamos apresentados a esse novo ponto da trama. Caso contrário, o clone de Bug seria destruído por Daemon, com certeza. Bom, a segunda possibilidade principal não apenas oferece uma pequena armadura de trama para Kawaki, mas também estabelece uma sólida possibilidade da morte de um personagem importante. Estou falando de um dos alvos instintivos desses Shinjus e de como sua morte no enredo é inevitável. O objetivo de fazer essas árvores vivas terem alvos humanos é mostrar sua evolução intelectual, que os fez cobiçar espécies inteligentes desde que se tornaram iluminadas. Se não virmos o que acontece após devorarem seu alvo, isso resultaria em uma conclusão incompleta, algo muito improvável de acontecer. Quase metade de um capítulo foi dedicada a esses Shinjus revelando suas vontades, o que coloca um alerta vermelho sobre todos os alvos instintivos. Como sabemos que Sarada e Himawari são vitais para a trama, é provável que elas não sejam devoradas. Restam então Eida e Konohamaru, e é muito óbvio quem entre os dois está mais propenso a sucumbir a um destino irreversível. Daemon faria qualquer coisa para proteger qualquer um deles, mas Konohamaru infelizmente pode não conseguir lidar com o ataque de Matsuri. Até o alvo de Ryu, o quinto Shinju, também poderia ser devorado para nos mostrar o que acontece quando esses seres cumprem sua vontade instintiva. Além disso, a missão paralela dessas criaturas abre caminho para Kawaki e Jura, que desejam matar Boruto de qualquer forma. Kawaki precisaria se tornar o sacrificial Otsutsuki de Jura, o que significa que ele não machucaria, a menos que o objetivo instintivo comum dos Shinjus fosse cumprido. Por isso acredito que Konohamaru tenha pouco tempo restante em Two Blue Vortex, não apenas por sua existência fraca, mas também pela maldição que a geração anterior teve que enfrentar. Konohamaru pode ter um destino semelhante ao de seu tio, Asuma Sarutobi, que morreu lutando contra Hidan. Outros mestres que tiveram que abrir mão de suas vidas incluem Jiraiya e Hiruzen, o terceiro Hokage que morreu durante a invasão de Konoha, ao selar Orochimaru. A morte de Konohamaru confirmaria a maldição dos Sarutobi. 2 gerações desse clã já morreram protegendo a vila. Então Konohamaru se tornar o terceiro a se sacrificar é uma grande possibilidade, com base nos eventos atuais. Não se trata apenas da maldição geracional, mas também do fato de que Konohamaru não consegue atingir o nível dos inimigos atuais. Não importa o que os roteiristas façam, eles poderiam ter dado a ele algum tipo de transformação sábia, ou um power-up único se ele fosse realmente importante para a trama. Mas com base nas pistas que acabamos de discutir, realmente acho que Konohamaru vai morrer mais cedo ou mais tarde. E com a morte do antigo mestre de Boruto, finalmente veríamos o que acontece quando um Shinju segue seu alvo instintivo. Agora vamos passar para a terceira teoria, algo pelo qual a maioria de vocês clicou nesse vídeo: a forma de semideus de Boruto eliminando os Shinjus de uma vez por todas.
Faz sentido que Momoshiki tome o controle de seu receptáculo e entre em uma verdadeira fúria, destruindo todas essas criaturas humanoides. Deixe-me explicar por que eu penso assim. Parece haver um padrão com Boruto, onde os personagens precisam escalar um desafio extra para eliminar a ameaça à sua frente. Para Momoshiki foi o esforço conjunto de Naruto e Sasuke, concluído com o gigantesco Rasengan. Ishiki foi uma ameaça além de Kaguya, então Naruto precisou acessar uma transformação nunca antes vista, o modo Baryon, para lidar com ele. Então o ataque de Koji aconteceu e Kawaki teve que ativar seu recém-adquirido Karma para destruí-lo. A forma ilimitada de Koji foi a próxima grande coisa, mas foi contida primeiro com Daemon, o portador do poder de Shibai, e depois com a habilidade Uzoriko de Boruto. Isso deixa claro que nenhuma técnica ou plano existente é suficiente para lidar com essas criaturas com caudas, especialmente seu chefe Jura, que foi capaz de desmaiar Boruto com um único tiro de laser. A melhor maneira de lidar com ele deve ser ou desenvolver novos poderes ou aprimorar os existentes. E o que acontece quando um Otsutsuki com 1000 anos de experiência obtém um corpo que aprendeu muitas técnicas poderosas? Bom, essa é a sua resposta. Momoshiki poderia usar o corpo de Boruto para dar a Jura uma luta de Shinju. Ele seria capaz de utilizar melhor as habilidades de Boruto, o que poderia marcar o fim dessas criaturas. Isso também seguiria a analogia de personagens acessando novas formas de poder para eliminar uma grande ameaça. Tudo o que Boruto é capaz de fazer pode ser amplificado por Momoshiki, e a experiência do Otsutsuki deve tecnicamente exceder a de Jura, já que ele era apenas um juvenil em sua primeira aparição, o que significa que ele veio à existência não há muito tempo, enquanto Momoshiki, que está vivo há séculos, deve ser capaz de utilizar perfeitamente seu receptáculo para se livrar desses monstros. Mas o retorno de Momoshiki não é apenas destinado ao fim da saga Shinju. Sua volta pode ser mais perigosa do que os próprios humanoides com caudas. E aqui está o porquê. Os poderes de Boruto que ele vai usar, amplificados por sua essência, estão muito acima de qualquer coisa. Imagine se ele decidir destruir a Vila da Folha ou as pessoas próximas a Boruto. Isso com certeza vai criar uma situação mais grave do que os Shinjus. Como o Momoshiki tem previsão, precisamos entender que todos os seus movimentos serão calculados de acordo com o que lhe conceder a maior vantagem. Mas há uma grande diferença entre a habilidade dele e a de Kashin Koji de ver o futuro, o que pode ser um grande fator para a trama. As 10 direções permitem ao usuário ver quase todos os futuros possíveis, concedendo-lhe a capacidade de escolher os melhores movimentos para garantir uma transição segura para o futuro. Enquanto a visão do futuro de Momoshiki só pode ver alguns pontos do tempo no futuro, com 90% deles não se tornando realidade. Isso significa que o Otsutsuki tem uma variante mais fraca do que as 10 direções, simplesmente porque ele estava no caminho de se tornar um deus e ainda não havia se tornado um ser quadridimensional. Enquanto isso, os poderes diretamente obtidos de Shibai oferecem uma variedade ao usuário em termos de olhar o que está por vir. Isso significa que Momoshiki só consegue ver um ponto no futuro e todas as outras possibilidades em torno desse evento específico. Por exemplo, quando ele olhou para o destino de Naruto, viu a morte de Kurama e não a possibilidade de ele voltar. Além disso, ele viu alguns olhos azuis que obviamente tirariam tudo de Boruto. Mas vale a pena notar que ele não estava ciente do poder da onipotência até que surgiu em sua mente no capítulo 76. Então, ou ele estava apenas fingindo não saber sobre Eida ser a responsável por estar em Boruto. E o momento em que ele falou consigo mesmo sobre seu charme foi para provocar o receptáculo e desencadear Kawaki. Mas o que torna a visão do futuro de Momoshiki complexa são as visões do futuro. As primeiras eram todas do ponto de vista de Boruto após o salto temporal, mas a última era algo que, de acordo com Koji, deveria ter ocorrido antes da onipotência. Esse painel de Kawaki com manchas de sangue olhando para Boruto ocorre em uma linha do tempo onde ele foi bem sucedido em matá-lo antes de Sarada interromper. Isso significa que as visões de Momoshiki são mais ou menos aleatórias, e ele ainda está desenvolvendo as 10 direções, enquanto Kashin Koji tem uma visão definida de quantos futuros possíveis podem se tornar realidade. Mas isso não reduz a possibilidade de Momoshiki ver algo que Koji pode ter perdido. Uma oportunidade que ele poderia aproveitar para virar as probabilidades a seu favor, caso Boruto confie em seu selo Karma em algum momento. Além disso, as visões de Momoshiki sempre foram através da perspectiva de Boruto e não uma visão geral do que pode ou não acontecer, como nas 10 direções. Sem mencionar que, se você notar, Kashin Koji ficou surpreso ao ver a conexão de Himawari com as 9 caudas.
Então, não é impossível para Momoshiki capturar no futuro que Koji não conseguiu prever. Mas esse não é o fim do papel de Momoshiki. Na verdade, ele tem uma importância ainda maior, que está ligada a Kawaki e sua jornada de se tornar uma figura antagonista na história. Quando ele percebeu que Boruto estava com medo do Karma, ele olhou para o próprio Karma, o que meio que confirmou para ele que sua teoria estava correta o tempo todo. Momoshiki ainda é e sempre será uma grande ameaça, e é por isso que a execução de Boruto é necessária. Mas depois de ver o que Momoshiki é capaz de fazer com os novos poderes de Boruto, Kawaki ficaria devastado, e isso pode ser um grande gatilho para ele se tornar ainda mais poderoso. O caminho para se tornar um indivíduo inspirado por Jigen se abrirá para ele, levando a uma transformação drástica. A teoria final do vídeo de hoje fala sobre o Shinju sendo um recurso para alguns personagens, especialmente Sarada, com dicas que são óbvias demais para perceber. Hidari foi o único ser a questionar sua existência e propósito, pouco antes de sentir o instinto de atacar Sarada. Como essa criatura é baseada em Sasuke, não é improvável que ela traia seu chefe para buscar o que acha que pode ser o certo. Enfrentar a derrota nas mãos de Sarada, e Boruto poderia ser o primeiro passo para ele perceber seu destino final. E a razão pela qual acho que essa teoria tem algum mérito tem a ver com a própria Sarada. Sabemos que ela venceu Hidari no combate em equipe, mas isso não a coloca no nível de Boruto e Kawaki de forma alguma. Portanto, a melhor maneira de Sarada se fortalecer mais deve ser sob a mentoria de alguém. E se eles conseguirem mudar o coração de Hidari de alguma forma, possivelmente através de um Mangekyo ou de algum discurso no Jutsu. Então acho que ele poderia se tornar um recurso vital para os mocinhos contra o exército Shinju. Isso também seria um interessante plot twist, considerando como todos esses seres enfrentarão destinos diferentes com base em seus motivos. Mamushi seria destruído por Daimon, Matsuri devoraria Konohamaru, Jura poderia acabar sendo derrotado por Momoshiki, e Hidari poderia se tornar uma grande ajuda no desenvolvimento do personagem de Sarada. E aí, o que é que você achou de tudo isso? Na sua opinião, Momoshiki vai ser o responsável por eliminar todos os Shinjuis, ou eles vão cair de outra forma? Comenta aí a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e, claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!